Senhores vereadores, devidamente credenciado de acordo com a resolução 04-42/95, teremos hoje a inauguração da chamada Tribuna Livre nesta casa. A presidência se regozija e ainda mais, sem qualquer demérito ao outro representante ou a qualquer outro cidadão cabufriense, o prazer é redobrado porque vamos ter pela primeira vez o uso da Tribuna Livre por um cabufriense da mais alta tradição, pelo professor Renato Azevedo, um professor a quem a cultura e a educação cabufriense e mesmo nacional muito deve. De acordo com a resolução número 42-04-42/95, a presidência concede a palavra ao professor Renato Azevedo, que fará uso, em nome da Liga Cabufriense de Futsal, pelo prazo de 10 minutos, devendo se reportar ao assunto em tela. Senhor presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, senhores vereadores, legítimos representantes da nossa comunidade, foi com imenso prazer, com a maior alegria que os senhores possam imaginar, que aceitei a incumbência, a missão que me foi confiada pela Liga de Futebol de Salão da minha terra, para fazer uso da palavra nesta reunião, nesta sessão, na qual se inaugura a Tribuna Livre, uma conquista desta casa, um presente desta casa ao povo da minha terra. Senhores vereadores, o objetivo da minha palavra é procurar despertar a sensibilidade daqueles que aqui se encontram e que, numa das reuniões, votaram politicamente. O voto político é plenamente justificável. O voto político é plenamente compreensível. Mas, em determinadas situações, depois de passada a tempestade, depois de passado o primeiro encontro, este voto político necessariamente terá que ser substituído por outro tipo de voto. E eu afirmo aos senhores, este voto terá que ser, mais do que nunca, o voto comunitário, que é o voto da comunidade. Mais do que nunca, o voto solidário, porque esporte é acima de tudo, é sobretudo solidariedade. E somente através do esporte nós poderemos compreender melhor os nossos irmãos, compreender melhor a nossa comunidade, compreender melhor a nossa terra, compreender melhor a nossa gente. Eu vou pedir permissão àqueles que aqui se encontram, particularmente aos representantes do povo, aos senhores vereadores, para contar uma pequena história. 509 a.C., vejam os senhores, 509 a.C., onde é que este homem foi buscar uma história? Início da República Romana. Período intenso de vibração constante e permanente daquela república na velha Europa, na antiguidade chamada Antiguidade Clássica. Governo da República Romana. 2 cônsules, o Senado. Além dos cônsules que formavam o consulado e do Senado, haviam as chamadas magistraturas. As magistraturas romanas, formadas naturalmente pelos magistrados, e dentre os magistrados lá se encontravam os pretores,
encarregados da justiça, os questores encarregados dos negócios da fazenda, os edis, e os senhores são os edis cabufrienses, os edis que cuidavam naquela época do policiamento, os censores que cuidavam dos costumes, daí a palavra censura até hoje, os pontífices que cuidavam da vida religiosa do povo romano, e aí está o Papa, o sumo pontífice, lembrando aquela velha magistratura romana. Então, baseado nisso que eu estou contando aos senhores, no velho Senado romano havia uma reunião. E o Senado da época era uma espécie de Câmara de Representantes do povo. Era uma espécie de Câmara de Vereadores. Aquela Câmara que tinha a obrigação, que tinha o dever de atender primordialmente aos anseios da massa romana. Lá estava a reunião. Lá estavam os senhores senadores, todos preocupados porque a República vivia momentos de turbulência política. Todos preocupados porque ninguém vislumbrava um futuro sadio para a República Romana. Quando, de repente, entra no Senado um jovem, e a juventude, na sua irreverência, dependendo das circunstâncias, é capaz de atos como o deste jovem que, entrando no Senado da República Romana, jogou sobre os senadores uma maçã. E esta maçã estava podre, e pedaços da maçã foram espalhados, atingindo todos os que ali se encontravam, tentando resolver os problemas que mais afligiam a comunidade romana. Todos ficaram estupefactos, preocupadíssimos. O que fazer com aquele jovem? O que ele desejava com aquele ato intempestivo, impulsivo, e a impulsividade do jovem às vezes é até primitiva. Mas o que fazer com aquele jovem? Jogá-lo na rua? Colocá-lo para fora das dependências do Senado romano, que era a Câmara da época? Não aguardaram. Disseram, alguma coisa ele tem para nos dizer. Qual o recado? Quero dizer aos senhores, membros do Senado da minha República, muito mais minha do que dos senhores, que esta maçã podre tem um significado muito grande. Olhem sobre a mesa, vejam o que restou da maçã. E lá sobre a mesa, os olhares, assim, um certo espanto dos senadores, estavam as sementes da maçã. Alguns olharam, examinaram, e disse o jovem: se os senhores forem realmente cuidadosos, tiverem amor à nossa terra, à nossa comunidade, à nossa pátria, tiverem amor à juventude, os senhores não terão outra alternativa que não procurar uma terra fértil para colocar essas sementes, e elas germinarão e darão origem a uma república mais feliz, mais forte, mais próspera. Uma república que será efetivamente uma república não de uma minoria, mas uma república de todos os romanos. Com isso eu quero dizer aos senhores que a construção desse ginásio poliesportivo, que vem sendo discutida em todos os segmentos da sociedade cabufriense, em todos os segmentos da comunidade da nossa terra, a construção deste ginásio tem como objetivo maior dar uma ocupação útil à juventude da comunidade cabufriense. Depois dessa pequena história, o tempo não me é muito favorável. Uma outra observação. Quando aluno do Colégio Pedro II, e lá eu aprendi muito. Lá eu aprendi a ter caráter, a ter dignidade.
eu aprendi a ser gente. Um velho professor, o velho Quintino do Vale, filólogo da mais alta categoria, conversando com um grupo de alunos, teve a felicidade de nos ensinar esta coisa extraordinária. E se dirigiu ao Renato, a este cabofriense amigo de vocês. Menino, vem cá. Você que é lá de Cabo Frio, da terra do peixe, em determinadas ocasiões, quando você tiver dúvidas, pense sempre da seguinte maneira: há uma proposição, há uma questão, há um problema. Você analise. Bom, há coisas que eu posso compreender sem justificar. Há outras que eu posso justificar sem compreender. Mas há outras que eu não posso nem compreender, nem justificar. E foi lá, quando garoto, que aprendi isto que estou transportando para cá, trazendo para cá, para esta Casa de Leis. Quando o senhor prefeito enviou para esta casa uma mensagem, solicitando a autorização necessária para contrair um empréstimo para a construção do ginásio poliesportivo, eu que aparentemente não estava participando de nada, que dizem, tá velho, morreu e não sabe. Não, eu participo de tudo. Eu tomo conhecimento de tudo que ocorre na minha terra, porque ninguém é mais interessado do que eu na solução dos seus problemas. Enganam-se o que olham apenas a faixa etária, esquecendo o que está aqui na cuca de cada um. E eu então digo, bom, esta mensagem do prefeito, eu compreendo. Embora não justifique. Por que não mandou antes? Por que não solicitou essa autorização antes? Por que só no último ano de governo? Mas eu fui capaz de compreender. A segunda etapa, aquilo que eu justifico sem compreender. Aqueles que fizeram oposição à mensagem. Aqueles que não concordaram e que não quiseram dar a autorização necessária para que o prefeito contraísse o empréstimo. Eu também compreendi. Ou melhor, eu não compreendi, mas justifiquei. É aquela história, eu justifico sem compreender. Eu entendi o voto político. Eu compreendi perfeitamente que aqueles que votaram contra a mensagem e que incluíram, inclusive, a emenda do vereador Marcos Mendes, eu entendi perfeitamente que aquele voto teria que ser um voto político. Então, é evidente, o prefeito manda uma mensagem, eu compreendo sem justificar. A maioria vota contra a mensagem e eu justifico sem compreender. Mas numa última etapa, e agora, e é na próxima reunião, se não me engano, não há mais como titubear, como hesitar, como ter dúvidas. Os senhores vereadores terão o dever, a obrigação, e eu espero que isso aconteça, e é um apelo que eu faço, de votar não politicamente. O voto político não cabe mais. A obrigação agora é o voto comunitário. É o voto para atender os anseios da comunidade, não apenas da comunidade ligada ao esporte, mas da comunidade cabofriense como um todo, que sabe da importância desse ginásio para a solução de uma infinidade de problemas ligados à nossa gente. Esse voto comunitário que vai se transformar em voto solidário. Voto solidário que vai dar origem, se Deus quiser, se os senhores concordarem, ao grande ginásio poliesportivo de Cabo Frio. Meus amigos, não vou me demorar mais. Vou encerrar as minhas palavras, dizendo a vocês
aos senhores, desculpe a falta de hábito, que no mundo em que vivemos, ninguém mesmo é grande nem pequeno, pela vida que leva, pomposa ou obscura. A categoria em que temos que classificar a importância dos homens deduz-se do valor dos atos que eles praticam, das ideias que defendem e dos sentimentos que transmitem aos seus semelhantes. Eu quero, na terça-feira, após a votação, dizer: esta Câmara merece todas as nossas homenagens, porque foi capaz de ter a sensibilidade necessária para votar, não politicamente, mas comunitariamente, atendendo aos mais legítimos anseios de uma comunidade inteira. Muito obrigado, senhores. A presidência concede a palavra ao senhor Eliseu Augusto Martins Pombo, que representará a Liga Cabo-Friense de Redebol. Vossa Excelência disporá do tempo de 10 minutos. Senhor presidente da Câmara de Cabo Frio, senhores vereadores, infelizmente me tomaram todas as palavras, né? O processo era justamente ao contrário, mas vai falar o coração. Passei a manhã toda preparando para saber o que eu ia falar aqui. Nós tínhamos até comentado de falar único e exclusivamente do ginásio. E é evidente, as conversas, as extras oficiais já nos dão uma alegria muito grande, mas são extra-oficiais. E pela colocação muito boa, acho que foi a inauguração perfeita dessa tribuna. Inauguração perfeita dessa tribuna, com a presença do professor Renato, que não foi escolhido à toa pelo movimento. Então cabe agora, nesse momento, falar com o coração para procurar chegar perto do professor Renato, que é um mestre para todos nós. Esse movimento, ele aconteceu simplesmente para, dentro das palavras do professor Renato, sensibilizar. Nós tivemos sempre um carinho muito grande, porque além de termos aqui os vereadores, todos nós moramos numa casa chamada Cabo Frio. E o que nós estamos solicitando nada mais é do que um bem para a comunidade de Cabo Frio, para a nossa casa. E temos certeza absoluta que dentro desse movimento nós sempre nos colocamos dignamente com a educação, por sabermos que estamos lidando com pessoas da nossa comunidade. Pessoas hoje que têm suas atividades políticas, outros têm sua atividade esportiva, comercial, mas em momento nenhum deixamos que elementos se juntassem ao nosso movimento para denegrir a imagem de qualquer um dos senhores aqui presentes. E eu gostaria de colocar que, durante todo esse movimento, a palavra-chave do nosso movimento foi a sensibilização a todos vocês. Eu acho até que nós conseguimos, em grande parte, atingir esse objetivo. Mostramos também para a comunidade de Cabo Frio o quanto é importante poder participar de um movimento educado e digno. Estamos hoje inaugurando uma tribuna e tenho certeza que inauguramos em Cabo Frio uma maneira condizente com o grande nome de Cabo Frio e que o esporte coloca e leva para outros municípios. Ano passado eu fui agraciado com o título de cidadão cabo-friense através da solicitação do senhor vereador Marquinho Mendes. Mas ele sabe que essa luta nossa do ginásio é muito antiga, é mais antiga do que eu em Cabo Frio, né? E nós temos que ter
um carinho muito grande com as crianças. Aquelas sementes, a gente tem essa preocupação. O ginásio não vai ser, não é um prêmio para os desportistas. Quer dizer, ele até é, claro, mas não é a coisa principal, fundamental. Nós temos a preocupação com a comunidade também. Ninguém vai querer o ginásio para ficar somente jogando campeonato municipal de handebol, de futebol de salão, de vôlei. Não é isso, também. Mas acho que o ponto principal de tudo isso é a questão da criança, da gente poder... Eu, por exemplo, participei de jogos estudantis em São Paulo, em Petrópolis. Então você respira competição o ano inteiro na cidade. Você sabe o que acontece com isso? O atleta, o estudante, a criança, ele tem que participar, ele tem que treinar para ele atingir o objetivo dele. E qual é o objetivo dele? É chegar lá na frente, chegar numa final. Então o que acontece durante esse período? Uns jogos estudantis acontece num período mais ou menos, pode levar de 6 a 8 meses. Então de 6 a 8 meses a criança está com a cabeça ocupada para aquela fase de treinamento, depois para manter a forma física, para ter condições na competição, para ganhar aquela equipe que ele vai jogar contra. Quando ele vai se aperceber de tudo, está quase no final do ano. Então ele não tem tempo para pensar em droga, em marginalidade. E a criança ociosa, ela passa por uma facilidade muito grande para ir para esse lado. E nós não estamos falando também das crianças do centro de Cabo Frio. Nós estamos falando das crianças da comunidade de Cabo Frio. Quer dizer, é toda a área de Cabo Frio. Não se pode montar um ginásio poliesportivo e fazer uma coisa dentro só de um setor, uma área de Cabo Frio, da comunidade. É para toda a comunidade, da periferia, do centro. E também vai acabar favorecendo, que não é o caso, os outros municípios que estão aqui perto. Então essa situação que nós criamos com relação ao movimento do ginásio, do esporte sem teto, foi justamente para a gente tentar obter uma viabilização e sensibilizar os vereadores. Agora, não estamos sendo egoístas de pensar exclusivamente no esporte, não. Nós sabemos, por exemplo, o segmento de turismo em Cabo Frio, nós sabemos que o mercado de consumo em Cabo Frio está caindo bastante. Não tenho essa preocupação, sou um comerciante também. Então, a área esportiva, um ginásio poliesportivo, hoje nós estamos perdendo hoje, por exemplo, em abril vai começar um campeonato a nível nacional, internacional de futsal, que vai ser feito em Niterói. Foi oferecido para nós aqui, mas nós não temos condições, porque o espaço físico nosso não comporta. A seleção brasileira também teve por aí, não vai poder vir a Cabo Frio. Perdemos jogos de vôlei internacional porque já foi feito em Niterói uns 2 anos atrás, porque Cabo Frio não tem esse espaço. Então você imagina você trazer um evento desse para Cabo Frio, botar 3.500 pessoas no ginásio, que o atleta ele vai trazer o pai, a mãe, o papagaio, o periquito, o avô, vai vir todo mundo para cá. Então você bota na hotelaria e o mercado de Cabo Frio, circulação de dinheiro vai ficar muito boa. Então quer dizer, pelo lado do turismo, tem uma finalidade talvez até maior do que o nosso como desportista para ficar lá jogando campeonato municipal, não desprezando, tá? Porque até hoje nós estamos conseguindo tirar muitas crianças da rua através desses campeonatos. A situação também que eu queria colocar, eu não vou dizer que vai resolver o problema da faculdade de educação física, mas já vai abrir uma porta. E nós temos vassouras. O que tem em vassoura? Faculdade de medicina. Quantas pessoas de poder aquisitivo bom compraram imóveis e deixam seus filhos lá, e no final de semana vão com a família para lá? Se você monta uma faculdade de educação física aqui em Cabo Frio, você abre esse precedente também. E quem é que não vai querer vir para Cabo Frio para deixar o filho dele para uma faculdade de educação física, ou para vir participar de um evento nacional e internacional? Porque Cabo Frio não vai ser só o ginásio poliesportivo, são as belezas naturais que já tem aqui, que Deus deixou com a gente aqui. Então, toda essa facilidade, a gente sentiu que na primeira sessão, talvez a coisa não estivesse muito clara, muito esclarecida. Então, o movimento teve também, sentiu que havia uma necessidade de nós colocarmos, através de prospecto, através de imprensa, a rádio, a televisão,
colocar a coisa bem mais clara, bem mais ampla, de todos os segmentos que o ginásio poliesportivo iria atender, para justamente tirarmos aquela dúvida de que, não, o ginásio poliesportivo é para os desportistas. Não é não, não é não. A gente tem uma preocupação muito grande com a comunidade de Cabo Frio. E nós ficamos muito satisfeitos durante esse período, nós termos recebido muito apoio da comunidade. No início nós começamos pequenininho, mas quando as pessoas viram que a situação nossa era uma situação apolítica, que a situação era uma situação em que a comunidade, qualquer coisa que você conversasse com qualquer pessoa, as pessoas viam até coisas que nós não víamos, outras variáveis interessantes para a comunidade. Então, o nosso movimento, no fundo, teve a questão de sensibilizar e a questão de esclarecer, tá, aos vereadores tudo aquilo que brota, não de querer levar vantagem, nós que participamos do evento, mas sim o coração. Nós temos um carinho muito grande com a cidade. Eu, mais do que nunca, apesar de não ter nascido em Cabo Frio, mas tenho um carinho muito grande com a cidade. Meus filhos são cabofrienses, recebi um título, fiquei super satisfeito. E tem uma coisa interessante que está acontecendo comigo. Na minha época, mais jovem, eu não pude participar disso, porque era uma época de militar e nós não tínhamos essa facilidade, né? Mas nós, por exemplo, na Praça Porto Rocha, o que nós vimos de criança participando, quer dizer, criança, pessoa assim, né, na faixa de seus 16, 18 anos, né, participando já, mas participando e nós mostrando para eles que, olha, vamos participar, mas assim, ó, de uma maneira educada, não vai precisar agredir